Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Estamos com a graça e a bênção de nosso Deus e Pai, iniciando mais este momento de oração, mais este momento de bênção, porque é uma bênção ouvir a palavra de nosso Deus e Pai, a direção que Ele nos dá pelo Espírito Santo, nos dando entendimento da palavra dEle, porque toda vez que Deus fala conosco, sempre é para o nosso benefício, nunca é para o nosso malefício. Toda vez que Deus nos dá uma promessa na sua palavra, ou uma exortação, ou uma advertência, uma correção, sempre é para o nosso bem. E se dermos ouvidos àquilo que o nosso Deus fala, certamente seremos bem-sucedidos, muito abençoados em todas as coisas, tá bem? Antes da gente prosseguir, por favor, deixa o like para o canal, aperte aí o joinha, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e também ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários aí logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e vamos orar por todas elas, ok? Muito bem, presta bem atenção que esse assunto aqui é muito importante mesmo, tá? Ele tem importância maior do que alguns outros assuntos da Bíblia. Toda a Bíblia é importante, mas tem assuntos que tem uma relevância maior do que outros. Esse tem uma relevância muito grande, uma importância muito grande. Por quê? Porque trata-se de algo que Deus deu para você e para mim, que se a gente não usar, nós não só não teremos bênçãos aqui na terra, como também poderemos colocar em risco a nossa salvação, a nossa vida eterna. É verdade. E o que é esse algo que Deus nos deu e que é necessário a gente aprender a usar e colocar em uso, em prática? É o amor de Deus. Vou te explicar uma coisinha, presta bem atenção. Existem na Bíblia dois tipos de amor, tá? Um é o amor humano, o outro é o amor de Deus, tá certo? Por que eu digo isso? Você vai perguntar, pastor, amor não é a mesma coisa? Não, não é. Na nossa língua portuguesa, só tem uma palavra para amor, que é amor, né? Agora, no grego, a língua grega é a língua em que foi escrito o Novo Testamento. É uma língua que acaba sendo mais rica e mais específica em muitas coisas. Por exemplo, para a palavra amor, a língua grega tem duas palavras. Uma é phileu, a outra é ágape. Já ouviu muito essa palavra, né? Ágape. Então é phileu e ágape. As duas palavras foram traduzidas para o português na nossa Bíblia como amor. Então, se você lê, é amor, mas tem que saber diferenciar. Qual que é a diferença entre phileu e ágape? O amor phileu, na Bíblia, é mostrado como o amor humano, é o amor do ser humano, não é o amor de Deus. É o amor de uma mãe por um filho, do esposo pela sua esposa, de um namorado pela namorada, mas é um amor falho. Por quê? Porque esse amor phileu, um dia ele fala assim, eu amo você mais do que tudo. Aí passa um tempo, porque brigou, vai falar assim, eu te odeio mais do que tudo. Não é assim? O amor phileu, o amor humano, é aquele amor onde o namorado, fala assim para a namorada, eu te amo mais que tudo e eu jamais vou deixar de te amar e eu vou estar sempre com você. Aí casa, passa um tempo, briga, vai para o divórcio. E aí naquele brigueiro todo, fala assim, eu te odeio mais que tudo e eu não quero te ver na minha frente, nem pintado de ouro mais. Não é assim? Esse é o amor phileu. É o amor que hoje agrada e amanhã prejudica, entendeu? É um amor falho. Então esse é o amor humano. Não é desse amor que eu estou falando, que Deus nos deu. Deus nos deu o outro amor, que é o ágape, o amor de Deus. Esse é perfeito, porque o ágape não muda nunca. Ele ama sempre e incondicionalmente, entendeu? O ágape é um amor que releva
os males feitos contra nós, é o amor que não leva em conta os próprios interesses. O ágape é aquele amor mostrado em 1 aos Coríntios capítulo 13, né? Aquele é o amor perfeito. O ágape, o amor de Deus ágape, ele não se irrita, não se exaspera, não se ressente do mal, tudo suporta, não leva em conta o mal feito, como eu já disse. Esse é o amor perfeito e é esse amor que Deus nos deu. Sabe quando que Deus nos deu esse amor ágape? Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Antes nós não tínhamos esse amor, porque esse amor ágape só entra em nós através do Espírito Santo. Por isso, olha a referência bíblica aí, ó. Lá na carta de Paulo aos Romanos é dito que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o ágape, o amor de Deus, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando que o Espírito Santo nos foi dado? No dia em que recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, no dia em que nascemos de novo, no dia em que nós ouvimos o Evangelho, as boas novas, que Jesus veio nos salvar, fazendo aquele sacrifício na cruz, morreu, ressuscitou, e quando cremos nisso, quando cremos que o sangue de Jesus foi derramado para nos lavar dos nossos pecados, nos comprar de volta para Deus e recebemos Jesus como Salvador, então naquele momento a gente nasce de novo e o Espírito Santo entra em nosso coração. E quando fizemos isso, também o Espírito Santo que entrou em nosso coração derramou em nosso coração o amor ágape, o amor perfeito. Compreendeu? Só que esse amor ágape tem que ser praticado, entendeu? Tem muito crente que nasceu de novo, realmente, mas não pratica o ágape, ainda se ressente do mal, ainda leva em conta o mal feito, ainda tem sentimento de vingança no coração, ainda não considera a vida do próximo, faz fofoca sem pensar se o outro vai ser prejudicado. Tudo isso é falta de amor. Aliás, não é falta de amor. Para um crente não é falta de amor, mas sim falta de colocar esse amor que o crente já tem em prática, entendeu? Então, quando você não usa o ágape, você se mete em problemas. Por quê? Olha o que o texto bíblico diz aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em Cristo não é questão de ser judeu ou não ser judeu, porque o povo de Deus agora é um só, O povo de Deus antigamente eram judeus, mas depois que Jesus veio, o povo de Deus passou a ser tanto qualquer pessoa judia ou gentia, ou seja, que não é judeu, que aceita Jesus. O povo de Deus hoje é a igreja, entendeu? Só que ele fala que para a igreja, para nós que estamos em Cristo, por isso que ele fala em Cristo Jesus, o que importa mesmo é a fé, mas a fé que atua pelo amor. É isso que eu quero chamar a sua atenção. O que é a fé que atua pelo amor? É a fé que opera, que funciona através do amor, por meio do amor, entendeu? É mais ou menos assim, olha, presta bem atenção. Por que você consegue ouvir a minha voz? Sabe por quê? Porque o som, ele se propaga através do ar, por meio do ar. Então as ondas sonoras que saem da minha garganta, elas viajam pelo ar e entram no seu ouvido. Por isso que você me ouve. Se não tivesse ar entre nós, eu ia falar, mas o som da minha voz não ia chegar até o teu ouvido. Por quê? Porque não tem uma estrada que leva o som até o seu ouvido, um meio, algo que leve o som. Então, o ar, ele faz com que o som possa caminhar através dele e chegar no seu ouvido. No espaço, por exemplo, quando os astronautas vão até as bases espaciais, quando eles ficam lá consertando as coisas, eles saem das naves e vão andando por elas, eles vão de que maneira? Com o equipamento espacial, o capacete, aquela vestimenta, E como é que eles se comunicam um com o outro? Quando saem dois astronautas, fica um numa ponta, outro na outra, consertando as coisas. Como é que eles se comunicam? Por rádio, Não falando, porque lá no espaço não tem ar.
Então, se eles falassem, o som não ia chegar no ouvido do outro. Então, tem que ser por ondas de rádio. Aí sim, o rádio funciona no espaço. Então, a onda de rádio chega lá. Agora, olha só, o que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar para você o seguinte, que se não tivesse ar entre nós aqui, eu ia falar, quer dizer, eu ia ter força para falar. A minha boca ia falar, ia mexer, a minha língua ia mexer, ia pronunciar palavras. Mas o som não ia chegar no seu ouvido. Assim também a fé. A fé atua por meio do amor. Ou seja, se não tivermos amor, a fé não vai funcionar. Mas esse amor nós temos. É que nós muitas vezes não colocamos em prática. O ágape, não o fileu, o amor humano, aquele amor falso, aquele que hoje ama e amanhã odeia. Não é esse que eu estou falando. É o amor ágape, aquele real, aquele que perdoa mesmo, aquele que releva, aquele que não leva em conta o mal feito, aquele que é paciente, é benigno, longânimo, não é? Aquele amor registrado, repito, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Então, quando nós colocamos esse amor ágape em prática, aí a nossa fé vai funcionar. Está entendendo? Porque a fé é o meio pelo qual nós recebemos tudo de Deus, inclusive a salvação. Inclusive a salvação, entendeu? Nós recebemos a salvação pela fé, nós recebemos a cura quando precisamos pela fé, nós recebemos respostas de Deus pela fé, mas muitos crentes não estão recebendo nada disso pela fé. Pastor, eles não têm fé? Você vai perguntar. Eu digo não, muitos têm uma fé até muito grande. Por que eu sei que a pessoa tem uma fé grande? Porque ela age, a fé sem obras é morta, né? Então tem pessoas que têm uma fé e colocam essa fé em prática, elas fazem as coisas, fazem o que tem que fazer, mas mesmo assim não tem resultado. Por quê? Sabe por quê? Porque a pessoa que tem fé, muitas vezes, ela não põe o ágape em prática. Então é aquele crente que fica rancoroso, porque o amor verdadeiro, o ágape, não fica rancoroso com ninguém, mas o crente fica rancoroso. Não perdoa, não é? Não perdoa, não libera o perdão. O ágape não faz isso, o ágape perdoa tudo, né? O que mais? Não leva em conta o mal feito. E quanto crente ressentido que tem, né? Ressentido com todo mundo, ressentido com o pai, porque fez isso para mim, ressentido com mãe, porque ela fez isso para mim, ressentido com o marido, com a esposa, com o ex-marido, com a ex-esposa, com o filho, né? Ressentido com o irmão de igreja, ressentido com o pastor. Às vezes o pastor dá uma palavra no altar de correção, muitas vezes o crente fica ressentido porque recebeu uma correção. Quer dizer, cadê o amor? Cadê o ágape? O ágape está aí se você aceitou Jesus. Só que você tem que colocar ele em prática. Como é que você coloca em prática? Não ficando ressentido, perdoando, não é? Tendo paciência com as outras pessoas, tolerância. É verdade. Sendo aquela pessoa benigna, sabe? Os outros podem até fazer o mal para você, mas o ágape paga o mal com o bem. Quando é o fileu, o amor humano, aí paga o mal com o mal. Quer dizer, a pessoa se vinga, né? Dá o troco com a mesma moeda. Mas o ágape não faz isso. Então, quando esse texto aqui fala que a fé atua por meio do amor, a fé opera, funciona no meio onde ela pode atuar, que é o amor, aí, filho, você recebe tudo de Deus. Mas enquanto você não colocar esse amor para funcionar, a tua fé também não vai funcionar. Então coloque o ágape, porque a palavra amor aqui, a fé que atua pelo amor, amor aqui é ágape, tá? Então, se você tiver o ágape, meu filho, você recebe tudo de Deus. Se não colocar em prática, não recebe nada de Deus. Então pensa sobre isso. Será que a tua vida não está progredindo por causa disso? Você é uma pessoa de Cristo, você aceitou Jesus, você tem uma fé forte, eu tenho certeza que você tem, você ora, você determina a tua vitória, você é aquela pessoa que não desiste, mas se você não está tendo resultado, muitas vezes, e aí você que vai se avaliar, né? Porque cada um é cada um, mas muitas vezes é porque em algum ponto você não está deixando o ágape agir, funcionar, você ainda é ressentido com pessoas, você ainda anda fazendo fofoca de pessoas, você ainda anda falando mal das pessoas, não tem paciência com o marido, não tem paciência com a esposa, você é paciente com os de fora. Com os de fora você é o santo, mas com os de dentro de casa você é o santanás, né? Desculpa o trocadilho feio, esquisito aí, né? Mas não é isso, gente. Tem crente que é assim, com os de fora trata na palma da mão, com os de dentro de casa põe uma ferradura de cavalo na hora que chega em casa e começa a dar coice nos outros.
Cadê o ágape? Cadê o ágape? Tá entendendo? Medita sobre isso. Amiga e amiga, trata melhor a tua esposa, teu marido, teus filhos. Seja paciente com eles. Eu sei que às vezes você está estressado, cansado, né? E diz que não tem paciência, mas o amor é paciente. Se você aceitou Jesus, esse ágape está dentro de você. É só praticar. Vem na garganta para falar uma coisa, segura e não fala. Respira fundo, escuta a pessoa falar com paciência. Ah, meu amigo, você não sabe que bem isso vai te fazer. Vai fazer bem para a pessoa que está com você e vai fazer bem para você, porque a tua fé vai passar a funcionar, tá bom? Eu me lembro muito bem de um testemunho num livro chamado Amor, o Caminho para a Vitória, de Kenneth Hagin, que é um autor excelente, tá? Nesse livro ele estava falando sobre o amor e ele conta um testemunho dele, de uma pessoa que havia falado mal dele, sabe? Que havia caluniado ele, uma parente dele. E um belo dia, ele ficou sabendo e ficou magoado um tempo com aquela pessoa. E um belo dia, andando na calçada, ele viu aquela pessoa vindo em direção a ele, né? E ela estava vindo no caminho contrário. Quando ele viu aquela pessoa, ele disse que o primeiro sentimento dele foi trocar de calçada, atravessar a rua e ir para outra calçada. Mas aí ele lembrou que dentro dele havia o ágape. E ele falou assim, o quê? Eu não vou desviar do caminho não. Eu vou ficar na mesma calçada e a hora que eu cruzar com ela, vou cumprimentar e eu vou dizer Deus te abençoe. Foi isso que ele fez. A hora que ele fez isso, aquela pessoa que havia falado mal dele, ela ficou tão espantada que ela, na hora ali, caiu de joelho diante dele, pedindo perdão para ele, né? Lógico que ele falou, levanta aí, né? Não pode ajoelhar diante de mim, não. Mas ela chorou, pediu perdão, que não devia ter feito aquilo. Olha o que o amor faz, tá vendo? O amor, ele se controla, ele tem autocontrole, o ágape, né? Ele se domina, não deixa a carne dominar. O ágape, ele age dessa maneira. Filho, faça isso. Para de ficar implicando com as pessoas. Para de ficar olhando com olhos maus. É evidente que aquele que te prejudica, você não pode ficar perto, né? Porém, não tenha sentimento nenhum de ressentimento, de vingança, de raiva, de ódio, porque se o ágape está dentro de você, esses sentimentos carnais aí têm que ser expelidos. E se você deixar, o ágape faz isso, tá bom? Então, repito, o segredo para se receber bênçãos de Deus, tá? Muitas vezes não é falta de fé, porque fé muita gente tem. O problema é falta de amor. Onde não tem amor, a fé não funciona. Onde não tem o amor ágape, não é o amor fileu. Lembrando sempre, fileu é aquele amor falso, tá? Aquele amor que hoje você ama e amanhã você odeia. Você ama somente aquele que te faz bem, aquele que te faz mal você odeia. Então isso aí não é amor verdadeiro, não é o ágape, esse é o fileu, tá bom? Expliquei para você no comecinho do vídeo. Tá certo? Vamos falar com esse nosso Deus ágape, porque Deus é ágape, Deus é amor. A Bíblia fala isso, né? Deus é amor, e esse Deus de amor, que nos amou, que nos fez ser filhos do amor, deseja que sejamos como o nosso Pai. Ele deseja que nós sejamos como Ele, que amemos dessa maneira, gente. Perdoando, tá? Tendo paciência, relevando, sabe? Não que nós não podemos corrigir alguém, claro que podemos. Tudo dentro do amor, evidentemente, tá certo? Vamos orar então? Você gostaria de pegar um copo com água e colocar aí? Coloque aí. E se você se lembrar, nesta oração, que você está ressentido com alguém, magoado com alguém, você falou mal de alguém, peça perdão a Deus. Se for possível, vai pedir perdão para a pessoa também. Coloca o ágape em prática, tá bem? E vamos falar com o nosso Deus que agora a nossa fé vai funcionar, porque nós vamos colocar o ágape também em ação. Oremos ao nosso Deus e Pai então. Pai Celeste, Pai Santo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de maravilhas, ágape, o Senhor é ágape. Então, meu Pai, te dou graças por isso, porque no Teu amor nós podemos nos achegar, no Teu amor nós podemos confiar, no Teu amor nós temos a garantia do perdão de nossos pecados, no Teu amor, Senhor, nós temos a garantia da Tua misericórdia e que sejamos assim também, Pai, ágape, aqui nesta terra. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, se essa pessoa que está orando a Ti, junto comigo nesta manhã, ela está te pedindo perdão pelos seus erros, ela está limpando o seu coração das mágoas, dos ressentimentos, dos ódios, das iras, das raivas, se ela está pedindo perdão porque falou contra alguém ou fez alguma coisa que não deveria ter feito, Pai, perdoa, porque o ágape é perdão também.
Então, meu Deus, perdoa essa pessoa, libera ela, Pai, para que ela possa receber agora o seu milagre, milagre de cura, essa pessoa que está enferma, cura essa pessoa, meu Pai, cura essa pessoa que está perturbada, limpa a mente dela de todos esses pensamentos malignos, tira, meu Pai, essa ansiedade, essa irritação, esse nervosismo da vida dessa pessoa. Meu Pai, também eu te peço, faz com que essa depressão desapareça pelo teu poder, Senhor. Te peço, meu Pai, visita cada filho que essa pessoa te apresenta, libertando eles, Pai, também da depressão, porque tem pessoas que estão orando comigo a favor dos filhos com depressão. Meu Pai, liberta essas pessoas. Não somente isso, mas também que essa família sirva ao Senhor, Pai. Essa mãe que pede pela conversão do seu filho, esse pai que pede conversão dos filhos também, responde, Pai, visita aqueles jovens. Alguns nem tão jovens são, já são pessoas adultas e que têm famílias já, Pai, formadas, mas ainda não se converteram por causa desse pai que ora. Visita aqueles filhos, aqueles netos e até aqueles bisnetos, para que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, para que venham conhecer a Jesus. Pai, pela fé na Tua palavra e através do ágape, o Teu amor, nós cremos, Pai, que esse milagre está sendo feito a partir desse momento. Pai, também te peço, para finalizar esta oração, coloca a Tua unção neste copo com água e nós recebemos pela fé esta água abençoada, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, a oração está terminada. Beba da água se você colocou, medita bem nessa palavra, viva o ágape, coloque-o em prática. Se você não colocar em prática o ágape, tua fé não funciona. Você pode até ter muita fé, mas sem o ágape não adianta nada, né? Mas com o ágape, essa fé vira uma potência, né? Você recebe as bênçãos completas de Deus. Deus te abençoe grandemente, tenha um excelente dia e até o próximo vídeo.